Gente, hoje nosso calendário litúrgico traria Mateus 18, de 15 a 20. E eu adiantei a matéria. Eu usei esse texto no domingo passado. Eu engoli barriga. Não engoli barriga não, né? Eu adiantar não é engolir barriga, né? Eu puxei o texto para domingo passado e era para hoje. Mas seguindo a temática de hoje, eu vou ler com vocês e refletir aqui o Salmo 51, que fala também de perdão. Hoje falaremos do pecado e do perdão, de como a gente pode manter uma relação de harmonia com o outro e harmonia entre as nossas comunidades, sobretudo na casa da gente, aqui na comunidade da fé. E hoje eu reflito aqui no Salmo 51, que fala dessa nossa reconciliação com Deus e conosco mesmos. Salmo 51, nessa Bíblia, eu vou ler na Bíblia a mensagem. Fica bem no meio da Bíblia, aqui, está aí perto de você, você pode abrir. O texto vai ser projetado lá, a Andréia já colocou, mas se você quiser acompanhar com a sua Bíblia aberta depois, a página 748. Eu vou ler e vocês me acompanhem, por favor. Eu vou deixar só o último pedacinho lá, verso 20, 18, 19, para o final. Diz assim o texto. Aí, eu acho que o título está o mesmo título que tem na Bíblia de vocês. Um salmo de Davi, depois que ele foi repreendido por Natã, sobre o caso com Batseba, ou Betsabá. Essa é uma oração de Davi. E ele diz assim: Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Nas outras versões mais antigas é: compadece-te de mim, ó Pai. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo, lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui muito mal, meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Mas foi a ti que ofendi. E viste tudo, sabes a extensão da minha maldade, tens todos os fatos diante de ti, o que decidires a meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti por muito tempo, eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade, de dentro para fora. Entra em mim, então, e concebe uma vida nova e verdadeira. Purifica-me e sairei limpo, lava-me como que com um esfregão e terei uma vida branca como a neve. Põe uma música alegre para mim, conserta meus ossos quebrados para que eu possa dançar. Não fiques procurando manchas, cura-me completamente. Deus, faz um novo começo em mim. Dedico uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova gênese. Não me jogues fora com o lixo, nem deixes de soprar santidade em mim. Traz-me de volta do exílio cinzento, sopra um vento novo em minhas velas. Dá-me a chance de ensinar teus caminhos aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Anula a minha sentença de morte. Livra as minhas mãos do meu crime de sangue, em outras versões. Anula a minha sentença de morte, ó Deus, dá-me ó Deus da minha salvação, e cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios,
querido Deus, e me abrirei para os teus louvores. Deus querido, o Senhor já falou tanto com a gente hoje, mesmo antes da gente chegar aqui, como o Senhor já nos falou. E nessa liturgia, nos cantos, nas orações, nas reflexões que a nossa alma fez, como o Senhor já falou, por favor, continua falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Como o título desse salmo que a gente leu e está aí na sua Bíblia, esse é um salmo de Davi, um dos salmos mais famosos e mais belos, composto pelo homem segundo o coração de Deus, né? A gente tem a designação de Davi como o homem segundo o coração de Deus. E é impressionante que, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, a gente fica imaginando, homem santo, impecável, acima de qualquer suspeita, um homem, quem sabe, acima, um outro patamar, em se tratando de humanidade. Ele escreve esse salmo, que é uma oração, confessando um pecado grave, um homicídio, um assassinato. Ele chega a dizer para que Deus tire, limpe o sangue das suas mãos. Porque como a história nos diz, a gente vai ler isso lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, depois você dá uma olhadinha quando chegar em casa. Que Davi, ele sempre saía para batalhar. E era comum sair ou na primavera, ali ou no verão, onde o clima ajudava, né, as incursões lá dos exércitos. E o texto diz que, como era de costume, Davi mandou o exército sair para acabar com os amonitas, com o povo lá, definitivamente, para passar ao fio da espada todo o povo, todo o exército adversário. E nesse episódio, Davi não foi, ele ficou em casa, ele mandou o seu servo Joabe, seu general. E quando o exército sai, Davi vai para o pátio lá do palácio, lá, e começa a passear, e de lá ele mira, ele olha e vê lá num outro terraço, num lugar de banho, uma mulher belíssima, Batseba ou Betsabá. Ele se enamora, pergunta quem é aquela mulher, dizem para ele, ela é a mulher de Urias, seu general. Mesmo assim, Davi manda ir lá, buscar Batseba, trazer para o palácio, para que ele se deitasse com ela. Davi traz Batseba, tem uma noite de amores, de desejos, de prazer com a mulher do seu general. E depois ela vai embora. Diz o texto que ela já tinha passado do tempo da purificação. Era o tempo, já tinha passado a sua menstruação, e ela provavelmente estivesse no período fértil. E batata, ela engravidou do rei Davi. Ele ficou sabendo, ela mandou um recado para Davi. Disse assim: rei, estou grávida. Davi então mandou chamar Urias, que estava na batalha, e disse para ele: você vai descansar um pouco, vai para casa, toma um banho, vai lá, descansa, você já lutou muito, fica lá com a sua mulher. Para quê? Para que Urias pudesse deitar-se com Betsabá e achar que o filho era dela, ou era dele, e não de Davi. O que Urias faz? Sai do palácio e não vai para casa. Foi dormir lá no quartel, onde estavam os seus outros companheiros. Ele disse: como posso ir para casa se os meus soldados estão todos aqui, aquartelados? Se estamos em guerra, como eu vou fazer isso com os meus subordinados? Olha, Urias era que líder, que caráter.
E aí disseram, Davi, Urias não foi para casa. Davi chama Urias, dá um porre nele, embebeda Urias e manda ele para casa. Vai cambaleando Urias e não vai para casa, volta para o quartel. Não teve jeito. Não tinha como Davi arrumar esse negócio para dizer assim, essa é filha de Urias. Davi chama Joabe e manda uma carta para ele. Sabe o que Davi diz na carta? Davi, um homem segundo o coração de Deus, que escreveu mais de 80 salmos, dos quais nós aqui nos servimos na nossa liturgia e em casa, para o nosso deleite e o nosso conforto, dizendo a palavra de Deus para o nosso coração, e esse Davi escreve uma carta, não está aqui na nossa Bíblia, é impublicável. Ele disse para Joabe, Joabe, pega Urias, coloca no fronte, coloca na frente, na linha de frente da batalha, e manda o exército combater. E quando ele estiver lá na frente, retira o apoio e deixa quem está lá na frente, para que Urias morra. Ele escreve isso. Por isso que ele diz aqui na sua oração, livra-me do meu crime, limpa as minhas mãos do sangue de Urias. E assim se faz. Joabe vai, manda Urias com a frente de batalha e morrem lá, pelejando, porque se aproximaram muito do muro dos amonitas e eles com flechas mataram ali aqueles combatentes de Davi. Joabe manda dizer a Davi que assim se fez. Davi fica fulo da vida. Eu não entendo muito bem, o relato é estranho, porque Davi manda carta, mas quando Joabe diz que eles se aproximaram da frente de batalha e morreram, Joabe fala, olha, diz lá para Davi, mas quando ele se enfurecer, que morreram os da vanguarda, diz que Urias está morto, tá bom? E aí vão lá os seus mensageiros, dizem para Davi que morreram os da vanguarda, a fileira da frente morreu combatendo. Davi fica fulo da vida, aí o mensageiro diz assim, mas Urias morreu. Aí Davi fala assim, então assim foi feita a vontade de Deus. Batseba tem a notícia de que o seu marido morreu, Urias, o general. Ela entra em luto. E diz o texto que passado o tempo do luto, e eu fui pesquisar qual era o tempo, não há muita certeza, era o tempo necessário para que se honrasse a memória do falecido e a pessoa tivesse ali um descanso nas suas emoções. Passado esse tempo de honrar a memória do seu marido, passado esse tempo de descansar a sua alma e respirar, Davi manda chamar a Batseba. Coloca ela de novo dentro do seu palácio e torna Batseba sua mulher. Faz dela sua esposa. E ali ela tem um filho de Davi. Diz o texto que Deus não se agradou disso. Pudera, né? Ele é meu queridinho, então vou passar a mão por cima. Não. O texto diz que Deus ficou muito triste. E mandou um profeta chamado Natã. Por isso que está o título aí da sua Bíblia. Natã fala a Davi pelo seu crime lá com o seu general. Natã vai então e conta uma historinha para Davi. Alguns aqui conhecem a história. E diz assim, rei, o que lhe parece? Um homem rico deu uma festa e ele convidou seus amigos para festejar. E esse homem rico tinha muitas ovelhas do seu aprisco. Só que, em vez dele matar uma de suas ovelhas ou as suas ovelhas para servir o banquete aos seus amigos, ele foi no terreno do vizinho, que era pobre e só tinha uma ovelha. E esse homem, que era rico e que tinha muitas ovelhas,
pegou a única ovelha do seu vizinho pobre e tosqueou e matou e se serviu dela. O que lhe parece? O que vamos fazer com esse homem? Davi se enfurece, tem um ataque de nervos e diz: esse homem tem que restituir ao que ele fez mal, e pior, ele vai ser morto. Traz para cá que eu vou matar. Quem fez isso? Natã. Olha a figurinha. Natã diz assim: ó rei, esse homem és tu. Foi você, Davi, que fez isso. E Davi então cai de joelhos e diz: ai de mim. E dá origem então a esse salmo, esse belíssimo salmo de conversão, de arrependimento. Algumas coisas que gostaria de pontuar com vocês aqui nesse salmo, diante de toda essa história, e que eu acredito que estava no coração de Davi, e fez com que ele desse a volta por cima, porque depois a gente sabe da história. Primeira coisa, irmãos, é que esse salmo mostra que apesar de Davi ter feito o que fez, sentido o que sentiu, a vergonha, o seu arrependimento, quem sabe o seu remorso, que não podia voltar atrás e dar vida ao seu general. Davi tinha consciência de uma coisa, que ele podia se voltar para Deus e pedir perdão. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês aqui, semana passada a gente estava falando sobre perdão, sobre pecado, quantas vezes se deve perdoar um irmão, e Jesus diz aos seus discípulos, disseram: até 7 vezes, mestre? Ele: 7? 70 vezes 7. Infinitamente. Eu queria dizer que, baseado nessa história, queria dizer para você, Deus inventou o perdão. Deus inventou o perdão. Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga o meu passado sujo, me perdoa, lava a minha culpa, purifica-me dos meus pecados. Sei que fui muito mal, meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Eu gosto de uma frase do Ed René, para suspiro de alguns, né, Andréia? Ele diz assim: o perdão talvez seja, em termos teológicos, um dispositivo que Deus inventou para que duas pessoas continuem a andar juntas, quando uma contraiu contra a outra uma dívida impagável. Vou repetir. Talvez, em termos teológicos, o perdão seja um dispositivo que Deus inventou para que duas pessoas continuem a andar juntas, quando uma contraiu contra a outra uma dívida impagável. Deus inventou o perdão para que a gente pudesse ser perdoado, para que a gente pudesse continuar caminhando junto com Ele. Talvez a gente tenha no nosso caminho algumas impressões. A gente cantou hoje aqui, né? Santo, 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 Deus Santíssimo, que está acima de todas as coisas, e por vezes, e quem sabe até dentro de um escopo religioso, de uma teologia viciada, a gente tenha ouvido e pensado que a gente não é tão digno de Deus. Vou fazer uma pergunta para você que é pai e é mãe. O seu filho é indigno de você? E para quem não é pai e quem não é mãe, uma pessoa que você ama, a pessoa que você mais ama na vida, essa pessoa é indigna de você? Todos nós entramos numa escala de dignidade tamanha. Deus faz questão de se relacionar e continuar se relacionando com a gente, apesar dos nossos equívocos, das nossas falhas, dos nossos erros.
porque Deus é amor e o amor não caminha sozinho. O amor só se completa no outro. O amor só se completa quando tem outro para amar. Por isso Deus cria o perdão. Deus inventa essa história para que a gente nunca se perca dele. Que a gente nunca se engane por ninguém, nem por nós mesmos, de acharmos que não temos perdão. Sabe aquele teu crime capital? Deus é capaz de perdoar. Sabe aquele crime que você não confessou para ninguém? E todos nós temos, eu tenho. Essa semana eu ouvi assim, não tem ninguém que consiga guardar segredo a vida inteira. Eu consigo. Eu tenho coisas que não contei para ninguém. Nem para minha mãe, nem para a Elaine. Eu acho que eu não contei nem para Deus. De tanta vergonha. Mesmo esses pecados mais capitais, Deus inventou o perdão para que a gente pudesse sempre ter a certeza de que Ele não volta as costas para nós. Por isso Davi diz, por favor, Deus, ele clama, Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga o meu passado sujo, lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. A segunda coisa que vejo nesse texto, e essa é uma impressão minha, tá? Eu fui lendo e o que esse texto tem a me dizer. Todas as vezes que chego aqui para dizer para vocês alguma coisa, podem ter certeza, eu fico aqui mastigando e o que esse texto me diz? Eu me coloquei nesse lugar. Que bom que Deus inventou o perdão e Ele me chama, continua me chamando para perto dEle. A segunda coisa que vejo na experiência de Davi, nesse salmo, o arrependimento traz consigo um desejo de mudança. É impressionante como a gente vive a nossa vida e a gente não se dá conta de como a gente ofende. Ofende a gente mesmo, ofende a Deus, ofende o outro. A gente acha que não tem, sabe aquela coisa assim? Eu não tenho do que me arrepender. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer as contas. Tá? Mas se a gente parar, se a gente fizer uma avaliação 360, já fez a avaliação 360? É quando você ouve dos outros que são ao seu redor, o que eles acham de você? Você tem uma ideia de você maravilhosa, por vezes, funcionalmente, no trabalho e tal. E quando você vai ouvindo os outros, fala sobre a liderança. Eu acho que... Não, eu não sou assim, não. Pede uma pessoa que tem intimidade com você para falar dos seus podres. Pede antes para ela te elogiar. Depois ela fala dos teus podres. Você vai ficar surpresa, você vai ficar surpreso. O tempo inteiro, Deus está nos convidando a fazer uma avaliação da nossa caminhada. Uma avaliação de como a gente está vivendo ao lado de quem a gente ama. Davi foi para o palácio, chamou Batseba para ser sua mulher e viveu a vida numa boa. Estava tudo bem. Fez o que fez e ficou tudo legal. Até que Deus disse assim, caramba, não acredito que Davi não tem uma pontinha de arrependimento do que ele fez. Será possível? Não tem jeito, Davi não vai sentir nada. Ô cara insensível, matou o general, ficou com a mulher dele, tramou um crime de sangue e não está sentindo nada. Está distraído com o quê? Está vendo muito Netflix, Davi? Está vendo muito documentário? Está querendo ganhar dinheiro? Está distraído com o quê? Não está parando para ver a vida real acontecer? Eu preciso mandar um profeta. Natan vai lá e fala o que ele fez. E aí Davi entende.
e se arrepende. E se arrepende. O arrependimento é importante, porque ele nos dá a oportunidade de desejar mudança. Eu não sei quais são os níveis aqui de arrependimentos que precisam acontecer. Como eu falei, durante essa semana, eu fui me visitando e vendo assim, caramba, aproveitei que eu estava sozinho em casa, Elaine foi para São Paulo para encontrar meus filhos, eu estou desde quinta-feira solteiro. Já cozinhei, já fiz algumas coisas e tomei muita lambada de Deus quando estava vendo esse texto aqui para compartilhar com vocês. Quanta coisa eu preciso mudar na minha vida. Deus, muito obrigado pela chance de me arrepender. E obrigado porque eu tenho chance de me arrepender. Não é tarde. Não é tarde. Entra em mim, diz Davi, então, e concebe uma vida nova e verdadeira. Uma das coisas mais importantes do ser humano, e a palavra aqui de uma escritora hoje, que é uma das mais lidas no Brasil, Carla Madeira. Uma das coisas mais importantes do ser humano é poder ser diferente do que ele já foi. Eu lembrei do profeta Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Cada dia é um dia novo, cada dia é uma nova oportunidade, cada dia a gente pode fazer diferente, pode fazer novo, pode fazer melhor. Às vezes a gente faz pior, mas a gente tem a oportunidade de fazer melhor. Deus, entra em mim então e concebe uma vida nova e verdadeira. Ah, Deus, não aparta de mim o teu Espírito Santo. É a oração que Jesus faz. Porque quando Deus se aparta de nós, ou nós nos apartamos de Deus, não tem arrependimento, não tem consciência, não tem mudança para melhor. Só vai azedando. E o próprio Davi vai escrever lá no Salmo 42, um abismo chama ao outro abismo, e ao fragor, ao som da cachoeira que cai, muitas ondas, e as vagas vão me tragando o tempo inteiro. Sem o Espírito de Deus, a gente submerge, assim, a gente só vê onda crescendo, e os nossos pés afundando. Deus nos dá uma oportunidade para a gente se arrepender, mas é preciso tomar consciência. Gente, faço aqui um alerta, uma denúncia do nosso tempo. Nós andamos muito distraídos. Nós andamos muito distraídos. Você está aqui nessa manhã porque a sua alma tem uma sede, a sede de Deus. Só que essa manhã é muito pouco para tudo que você passa durante a semana. Eu tenho, não é meu amigo, porque a gente não lida tanto, mas a gente chama todo mundo de amigo hoje, né? Um colega, enfim. O Ricardo Agreste, ele dizia lá, né? Para muitos, o culto de domingo, ou os serviços do culto, são quase que como um pico. A pessoa vai lá, toma um pico, fica alerta, e aí no domingo que vem, toma outro pico, e toma outro pico, e toma outro pico, e toma outro pico. Eu estou nesse barco com você. Por vezes a gente toma aqui uma dose e acha que ela é suficiente para carregar a gente durante a semana. Essa dose da presença de Deus. A gente precisa buscar isso constantemente. Não aparta de mim o teu Espírito, porque sem o Espírito não tem consciência do que Deus quer para nós, e Deus quer para nós o melhor. Não foi o que Paulo disse? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Produz bênção, produz vida na nossa vida. Mudar é uma bênção, mas por vezes crescer dói, porque a gente toma consciência de algumas coisas. É preciso cortar, é preciso renunciar, é preciso mudar, é preciso pagar algum preço. É preciso querer se arrepender. Terceira coisa e última,
é uma coisa óbvia. Domingo passado a gente falava sobre isso, e eu vou repetir aqui. Todos nós somos capazes de pecar, sem exceção. Por mais santo que você ache que uma pessoa seja, pode crer, ela é igualzinha a você. E ela é igualzinha a todo mundo. E somos todos iguais. Todos nós. E eu concordo com o Ed quando ele diz isso, e essa é a minha impressão sempre também. Eu acho que todo homem é capaz de qualquer coisa. Qualquer homem é capaz de qualquer coisa. Repito. Eu não, para dizer uma coisa muito, muito radical. Vocês vão se assustar com o que eu vou dizer agora, mas se preparem, estou avisando. Eu não sou melhor do que aquele rapaz ou aquele homem adoecido, que tem uma patologia social incrível, que está estuprando uma pessoa nessa hora. Eu não sou melhor do que essa pessoa. Porque adoecido, eu sou capaz de fazer a mesma coisa que ele. Eu não sou melhor do que a pessoa que está matando alguém, assassinando um inocente nessa hora. Nas suas mãos tem sangue inocente. Eu não sou melhor, adoecido como ele está, longe das suas faculdades naturais, saudáveis. Eu sou capaz de fazer a mesma coisa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quem sabe falava com Deus todo dia, ouvia a voz de Deus todo dia. Foi capaz de assassinar um homem, seu general, que estava ali prestando um serviço para ficar com a sua mulher. E ninguém falou nada, né? Ele não estava nem preocupado com o filho. Assumiu o filho. O que seria dessa criança? Davi nem pensou nisso. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu e você somos capazes de fazer as maiores atrocidades da nossa história. Por isso, a gente faz a oração do salmista. Deus, não te apartas de mim. Não me retires o teu Espírito, porque só o Espírito Santo de Deus pode nos fazer domesticar os nossos demônios mais vorazes, os nossos apetites mais desordenados, dos nossos desejos mais adoecidos. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me como que com um esfregão e terei uma vida branca como a neve. Nós somos imperfeitos, nós erramos, mas há solução. Por isso o salmista diz aqui, Davi, perdão, perdoa-me, eu conto com a tua graça, eu conto com a tua misericórdia, eu conto com o teu amor, por favor. Esse demônio que tem dentro de mim, por favor, Deus, me livra dele. Teve na história, no século IV, um monge chamado Evagrio Póntico. A gente já falou sobre ele aqui, não sei se você lembra. Ele era um monge, ele que elaborou os 8 vícios da alma, os 8 pecados da alma, que ele chamou de vícios ou demônios da alma, que mais tarde vieram a se tornar os 7 pecados capitais. Inicialmente eram 8 ou 9. E ele dizia que cada um de nós é habitado por esses vícios da alma, por esses verdadeiros demônios, aos quais nós somos submetidos todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas, em todas as causas. Esses demôniozinhos ficam lá dentro, querendo que a gente caia neles. A gula não tem a ver só com alimento, é a gente querer se servir, por exemplo, das pessoas, de todo mundo, uma relação utilitária, tem a ver com comida também. Luxúria, cobiça, tristeza, ira, assidia ou preguiça, vaidade, orgulho. Esses são demônios que nos habitam. E sabe de uma coisa? Davi, quando clama aqui, Deus meu, não me retires o teu espírito, é para que nenhum desses demônios tomem conta da minha alma e me façam fazer o que fiz com o meu amigo Urias. E que me façam fazer
o que faço com as pessoas com as quais eu convivo dentro da minha casa. Não apartes de mim o teu Espírito, Deus, para que eu não me perca da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, do meu irmão. Deus, por favor, em vez desses demônios, pelo teu Espírito, faz brotar o fruto do teu Espírito: amor, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, benignidade, justiça, bondade, e por aí vai. Até Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi capaz de um ato tão atroz, porque dentro dele existe o pecado. E domingo passado a gente falava sobre isso. Pecado não são coisas que fazemos. Aliás, há duas dimensões aqui do pecado: pecado e pecados. Pecados são as coisinhas que nos afastam do outro, que são fruto do nosso egoísmo, que é fruto do nosso desejo adoecido, que usa as pessoas em vez de cuidar delas. É o contrário de amor. Errar o alvo é quando a gente peca. São os pecadinhos, são os pecados naturais. Mas há o pecado. O pecado é essa concupiscência, é essa habitação que Paulo diz que temos. É isso que o Evagrigo Pontico coloca, esses demônios que assaltam a nossa alma. E sem o Espírito de Deus, a gente fica à mercê do pecado. Mas Deus nos perdoa de todo o nosso pecado. Aliás, eu gosto de uma versão da oração do Pai Nosso que diz assim: perdoa-nos o nosso pecado. Não é perdoa os nossos pecados. Olha a diferença. Perdoa-nos o nosso pecado. Perdoa-me por essa natureza. Perdoa-me por isso que me assalta. Perdoa-me por isso que me visita. Perdoa-me porque por vezes eu estou distraído e eu permito que esse demônio saia. Sem o teu Espírito, eu estou perdido. Perdoa-me, conserta-me. Eu quero convidar a mim e a você a fazer essa oração de Davi. Mas com isso em mente, visitemos o nosso coração e a nossa alma, não para a gente ficar no autoflagelo, dizendo: oh, como eu sou mau, como eu peco. Não é isso. Mas para constatar que a gente pode se desviar do alvo de Deus para nós. Feche os seus olhos. Deus inventou o perdão, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Deus nos convida ao arrependimento, porque o arrependimento nos dá chance para mudanças, de fazermos diferente, fazermos melhor. Deus nos chama para viver isso, porque Ele sabe que todos nós somos capazes de pecar, e sem o seu Espírito nós nos perdemos da essência da vida, daquilo que Ele criou para nós, que é o seu amor, e vivermos assim nas nossas relações. Por isso Ele nos coloca a solução. Jesus se apresenta definitivamente como esse caminho de solução, porque Ele nos traz a presença do próprio Deus. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Veio para aqueles que entendiam que o Messias seria só deles, os judeus, mas não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que confessam o seu nome. Confessamos o nome de Jesus
E Jesus diz para mim e para você: a sua oração foi aceita, o seu pecado foi perdoado, e o Espírito de Deus jamais será retirado do seu coração. Coloca a mão no seu peito e faz uma oração comigo. Eu quero fazer essa oração por mim mesmo. E se você desejar fazer por você, faça também. Deus querido, estamos longe de sermos perfeitos. Por vezes, até queremos fazer coisas perfeitas. Entendemos que são boas e precisam ser feitas por mim mesmo, pelas pessoas que estão ao meu redor, que eu tanto amo. E certamente isso alegraria a mim e as pessoas que eu amo, e alegraria o teu coração. Mas por vezes eu me distraio e faço o contrário. Sou pego pelos meus vícios interiores, pelos vícios da minha alma, verdadeiros demônios que parecem falarem mais alto, e eu acabo cedendo e indo por eles. Por favor, não retires de mim o teu Espírito, não retire de nós o teu Espírito, mas com o teu Espírito nos ajuda a enxergar os mais atrozes dos demônios que querem nos assolar, e que em vez disso, possamos produzir o fruto do teu Espírito, que sejamos amorosos dentro da nossa casa, na nossa família, fora da nossa casa, com os nossos amigos, que tenhamos bondade, que sejamos justos, que sejamos amáveis, que sejamos temperados com amor, que tenhamos mansidão, que tenhamos um domínio próprio a ponto de contar até 1000 antes de falar uma palavra que agrida e divida e parta alguém que amamos pelo meio. Dá-nos um coração igual ao teu. Renova-nos a aliança contigo. E sempre, sempre, sempre seja o Deus da nossa salvação. Te entregamos a nossa oração. Tem misericórdia de nós. Apaga as nossas transgressões. Limpa-nos e ficaremos limpos. Salva-nos e estaremos salvos contigo, para viver contigo, hoje e para sempre.